vamos começar hoje a nossa live aqui, o Comando Flor de Lótus, com o nosso convidado, com o João Aguilar, que faz um trabalho no Luz de Kuan Yin, né? Ele é terapeuta holístico também. E, na verdade, a gente já conhece um ao outro de vista há muitos anos, né, João? Não sei se você lembra. Sim. Que eu segui o teu blog e você seguiu o meu, né? Sério? Era. Não sabia. Lá pelo blog, você já me seguia quando eu tinha conexão com o Anshin, que era antes do Comando Flor de Lótus, e eu já seguia o seu também, o Luz de Kuan Yin. Só que aí, assim, durante muitos anos, eu fiquei sem postar nada, aí você também, uma época, ficou sem postar nada, e a gente veio se reencontrar agora aí no Facebook, no Instagram, que você começou a ficar um pouco mais presente também, né, online, e começou a entrar nas minhas lives e a gente se contatou melhor. Mas eu te conheço já há bastante tempo. Graziela, não sabia disso, entendeu? Não, porque as primeiras movimentações nossas foram através do blog, né? E eu sinto assim, uma vontade de retornar para aquilo ali, sabe? É um ambiente muito agradável. Eu tenho lá mais de 500 postagens, para você ter uma ideia, né? Então eu tenho vontade de voltar, sabe? Mas não sabia. Mais feliz ainda de saber disso, tá? Você está mais ainda no meu coração. Verdade. Entendeu? Então, hoje nós vamos falar aqui um pouco, né? Assim, uma base para que as pessoas entendam da onde surge o nosso trabalho também, né, João? Porque tem tanta gente que há muitos anos canaliza tantos mestres, tantos seres, e às vezes não conhecem muito bem o propósito daquele ser na Terra, a história dele, de onde surge, né? E aí a gente vai falar sobre Kuan Yin desde ali dos sutras, desde os primeiros indícios históricos assim de Kuan Yin. Vamos passar rapidinho, não dá para a gente adentrar muito por causa do nosso tempo. E aí a gente vai falar também sobre um pouquinho da tua vivência com Magnified Healing, que é o trabalho que foi canalizado, né, e trazido por Mãe Kuan Yin, e que é um trabalho de iniciação que dá a chance das pessoas desenvolverem essa técnica, levando ao outro a energia de Kuan Yin. E aí a gente vai falar um pouco do seu trabalho também, tá? Então eu vou começar aqui e vou te dando a deixa para a gente conversar sobre o assunto, tá? Tá joia, tá ótimo. Então assim, Kuan Yin, a gente conhece hoje como Kuan Yin, mas não sabe muito bem, às vezes, de onde vem, né? E tudo se inicia lá atrás com Avalokitesvara. Né? Avalokitesvara, em sânscrito, significa aquela que enxerga os clamores do mundo. E significa o Bodhisattva. O Bodhisattva representa a compaixão de todos os Budas. Então, um Bodhisattva é aquela criatura que está tão adiantada espiritualmente que alcança o estado búdico, o estado mental búdico, que é um dos nossos corpos superiores, né? Na verdade, o estado búdico ele está para qualquer pessoa. Todos nós podemos alcançar o estado búdico. Mas um ser que alcança esse estado, ele consegue estar num nível de compaixão que ele está livre da roda de samsara, tá? Mas ele, quando se torna um bodhisattva, é porque ele fez uma escolha de não sair daquele logos solar, daquele logos planetário. Ele faz uma escolha de só sair desse planeta, das vivências desse planeta, depois que o último ser senciente ascensionar, evoluir. Então, Bodhisattva é um dos níveis mais elevados do amor e da compaixão,
porque ele abre mão da sua própria evolução até que todos os seus irmãos, né, tenham alcançado sair da roda de Sansara. Tá? E sendo a compaixão uma virtude central do budismo, o Avalokitesvara se tornou muito conhecido pelos budistas e por não budistas. Tá? E tendo em comum, né, tendo como principal ferramenta o mantra Om Mani Padme Hum, que é conhecido aqui, muito conhecido aqui no Ocidente também por nós. Tá? E esse mantra Om Mani Padme Hum, na língua tibetana, ele possui 6 sílabas. Tá? E simboliza o Avalokitesvara, a compaixão Avalokitesvara, que por eles é conhecido como Guanyin. Guanyin ainda é um aspecto masculino, mas o budismo entende que não existe gênero, né? O budismo e diversas outras, não religiões, mas, né, filosofias orientais compreendem que o todo, que a fonte, é dual, né? O yin e o yang, é esse conhecimento. Então, esse mantra é associado ao deus de 4 braços, Shadakshari, uma das formas de Avalokitesvara. Então, no início, ele é associado a um aspecto masculino, mas que depois, mais aqui para frente, a gente vai ver que se entende o lado feminino também. Tá? Então, o Lotus Sutra, que é o Sadhama Pundarika Sutra, é geralmente aceito como o mais antigo ensino de literatura sobre as doutrinas de Avalokitesvara. Então, é no Sutra do Lótus que se tem, historicamente, a fundamentação de Avalokitesvara, conhecimento que se tem sobre essa energia. E no 25º capítulo do Sutra, do Lotus Sutra, que é dedicado a Avalokitesvara, descreve que um Bodhisattva compassivo que ouve os gritos dos seres sencientes e que trabalha incansavelmente para ajudar aqueles que invocam o seu nome. Ele também coloca que o Avalokitesvara é o ser mais elevado, seria um ser mais elevado, e que orar para um Avalokitesvara seria mais potente do que qualquer outra oração, para qualquer outro... Antigamente tinha muitas oferendas para diversos deuses, né? Era muito tribal, existiam muitos deuses de diversas culturas. E aí o budismo colocava que a energia da Avalokitesvara era muito mais potente e eficiente do que qualquer outro deus que se oferendasse naquela época, tá? Tanto que eles diziam que o Avalokitesvara podia ganhar a forma de qualquer tipo de deus. Né? E as manifestações do Avalokitesvara nos sutras são descritas como 33. Dentre elas, 7 são tidas como femininas, e aí que começa o aspecto de Kuan Yin, tá? Aí ele fala um pouquinho das dinastias Sui e Teng, né? E fala que Teng Chung, que é um estudioso do budismo, observa que, de acordo com as doutrinas do Mahayana Sutra, não importa para ele se Guan Yin era masculino, feminino ou sem gênero. Eles entendiam que a realidade suprema está no vazio. Então, essas primeiras informaçõezinhas, assim, eu peguei ali de um site budista muito legal, muito interessante, que é o Budismo Amino. Eles têm até um aplicativo e é bem bacana, os textos deles são muito bons. E essas informações não divergem muito, porque o conhecimento de Kuan Yin e de Guan Yin, mesmo que venha dos sutras, é um conhecimento, assim, ainda que não se levou muito a estudos, sabe? O que se falou foi o que se manteve. Não se tem, assim, não se continuou uma busca sobre isso, não se tem nada muito concreto
sobre a origem, tá? Então, tanto que tem as datas de comemoração de Kuan Yin que se divergem pelo mundo todo. Geralmente, Graziela, são 3 datas que a gente tem, né? Isso, É o nascimento, a iluminação e a ascensão. isso aí. Agora, elas variam todo ano porque seguem um calendário lunar chinês, né? Então, todo ano muda, né? Isso É aí, isso. João. Muito bom. Que normalmente é 19 de abril, não, peraí, 19 de fevereiro, né? 19 de fevereiro, A primeira data junho, geralmente é março, abril, nascimento. aí No em meio do junho, ano, mais ou julho, menos. agosto, é a iluminação. E mais ou menos Sim, outubro, novembro, é a ascensão, sabe? isso. Tanto que a próxima lunação, agora do dia 19 mais ou menos, ali, 19, 21, que entra a lua nova ali, já está numa energia de Kuan Yin também, né? Porque, para quem não sabe, Aham. Kuan Yin também está muito ligada à grande fraternidade rosa de Órion, né? E a gente está entrando agora, o Sol, e a gente vai ter o eclipse solar agora exatamente na constelação de Gêmeos, na ligação com o Nakshatra ali, Mirigashira, que está ligado à constelação de Órion. Então, a energia de Kuan Yin, para quem medita, está muito forte esses dias, nesse período agora. Está bem forte. Eu hoje fiquei na energia, É. na vibração dela, muito bom, muito forte hoje. Sim. Então, vamos continuar. Então, Kuan Yin é uma tradução do nome em sânscrito, né, de Avalokitesvara, também conhecido como Avalokita. A sua forma mais correta assim, de se falar é Quan Chi Yin, né, que significa aquela que ouve os clamores do mundo. Na Coreia, no Japão e na China, ela é chamada por Kuan Yin. Ela é um ser ascensionado, né, dentro da grande fraternidade branca da Terra. A gente conhece Kuan Yin, sabe-se que Kuan Yin sempre foi uma mentora, um foco de luz na existência de Lord Saint-Germain, né, quando ele esteve encarnado na Terra, e depois eles trocaram ali o posicionamento de Mahashohan, do sétimo raio, né? Isso. E Uhum. ela faz parte do Conselho Kármico da Terra, Uhum. Conselho Kármico, né, que é sustentado em Agartha e Shambhala, nas energias de Lemúria e Atlântida, né? A Kuan Yin é muito, muito presente no planeta Terra desde os primórdios. Uma das coisas que ela sempre me mostra, tem me mostrado muito ultimamente nas meditações, ela me manda muitas imagens, né? Muitas visões. E ela sempre me mostra os dinossauros, para para me fazer lembrar. Ela me mostra braquiossauros, seres assim. Isso é uma referência de que ela está aqui desde o primórdio. Quando a vida se iniciou na Terra, Kuan Yin ela já estava presente, né? Então, mostrando que ela faz parte dos grandes anciãos da Terra, né? Graziela, eu não sei se é verdadeiro isso, não sei se você ouviu falar. Diz que ela teria vindo na comitiva de Sanat Caraca, Kumara, mata. né, que veio de vento, para Isso. poder organizar essa coisa aqui, né? Isso aí eu não posso dizer se é verdadeiro ou não. Isso tá muito incluído ali no conhecimento da Grande Fraternidade Branca, né? Que aí trata sobre É, a vinda dos Kumaras, dos venusianos vindo para a Terra, né? Aqueles que tiveram misericórdia pela humanidade e interviram junto ao sim, Arcanjo Gabriel, né? Pela humanidade. Sim. Sim, na exatamente. verdade, Kuan Yin, né? Ela tem origem em outras constelações, né? A nível criacional, ela está muito ligada às forças emanuélicas também. Então, eu tenho a minha origem estelar, a minha mônada vem de uma constelação
que está ligada a ela, né? Que se chama Quan Xin, que é em Pégasus. E de lá já vem um foco de Kuan Yin. E aqui em Orion, ela se faz muito presente também através da energia de Metatron. Ela é uma das filhas de Metatron, né? E ali no cinturão de Orion, a energia de Kuan Yin foi muito essencial nas guerras de Orion. Foi muito importante. A energia Yin dela ali, de compaixão e misericórdia, no resgate de todos aqueles seres que estiveram em guerra profunda. E diretamente isso recai sobre a Terra, porque nós somos um reflexo dessa guerra, né? Nós somos a mistura de diversas raças que estiveram em guerra ali. Interessante, Graziela, que tem muitas pessoas que mesmo sem saber desses detalhes, elas quando olham para essa região do céu, que não é nessa época, né? Orion é típico do nosso verão aqui no hemisfério sul, né? Mas eu desde criança, que eu olhava para o céu, não sabia de nada, não conhecia nada, me chamavam a atenção extrema, porque é um trapézio, né? Um trapézio grande, com as Três Marias centrais lá, né? Sim. Aquilo me chamava a atenção, não sei por que razão, provavelmente dessas normalmente questões todos aí. nós estamos ligados, né? Porque ninguém é da Terra, ninguém é autóctone, né? Que se fala. Nenhum de nós, das nossas consciências, vieram de alguma outra constelação. A nossa mônada original, elas são de fora. E aí, em algum momento, a gente entra no ciclo de reencarnação da Terra. Porque vem fazer algum serviço, algum trabalho, né, e acaba ficando, que foi na época da quarentena do Arcanjo Gabriel, fechou a quarentena, e a gente acabou ficando aqui, e aí cai nas rodas encarnacionais, porque o próprio planeta puxa isso, né? Se a gente está nessa ordem aqui, você acaba entrando, é natural. E aí, quando teve a abertura da quarentena, as pessoas começaram a ter a chance de se reconectar às suas essências lá fora, né? A sua consciência estelar. E aí, por isso, o despertar agora é em massa, né? As pessoas estão tendo sua mediunidade muito mais desenvolvida e entrando em contato. E Kuan Yin faz parte de tudo isso, né? O objetivo de um Bodhisattva é exatamente esse, de resgatar a todos nós. Então, é o que eles falam, quando você leva seu pensamento a Kuan Yin, ele é instantâneo. A energia dela você sente na hora, sabe? Por quê? Porque ela está para isso. É o ser que mais está para o auxílio e o resgate de seus filhos. Tanto que em várias canalizações, ela sempre colocou quantas vezes eu intervi por cada um de vocês junto ao Conselho Kármico. Quantas vezes eu intervi para que vocês nascessem com um corpo perfeito. Mas tudo isso em cima de um merecimento, né? Cada encarnação nossa é revista no Conselho Kármico. E se um Bodhisattva entende que nós temos a chance de receber uma misericórdia, ele vai intervir por nós. E é isso que Kuan Yin faz. Ela tenta acelerar o processo evolutivo de cada um aqui na Terra. Exatamente. Vamos. Brilhante. Então, o Avalokitesvara passou a ser conhecido pela maioria dos tibetanos como a representação terrena de Buda e como o guardião-chefe do Dharma, da doutrina, né? Esse é um outro conhecimento que as pessoas às vezes não compreendem bem o que é Dharma, o que é Karma, né? O Karma nada mais é que o serviço, aquilo que você veio realizar. E o Dharma são as suas ações que você praticou e que te trazem benefícios nessa vida, né? Aquilo que você já fez e que foi favorável e que te auxilia agora. O conhecimento que você traz de outras vidas, as boas associações, os bons serviços que você fez, que somam nessa tua vida agora. Então, eles falam que Avalokitesvara seria a representação terrena de Buda como guardião-chefe do Dharma até o advento de Buda Maitreya, que a gente sabe, né?
que é considerado que é a nova era e tudo, a vinda de Buda Maitreya na sustentação planetária. E Avalokitesvara e Kuan Yin são tidas como a encarnação da compaixão. Tá? E Kuan Yin é uma das mais amadas na tradição budista. Tá? É conhecida no mundo todo. É Quan Am no Vietnã, Kanon no Japão e Kanin em Bali. Ela é muito relacionada aqui no Ocidente, pra gente, a energia de Mãe Maria, né? É mais próximo, o que seria mais próximo de Kuan Yin. Tanto que quem tem altar, você sabe disso, né? Tu tem o teu altar, você está sempre ali, né, alimentando o seu altar com flores lindas, com as velas e tudo. Está associada ao tronco de energia da Divina Mãe, né? Todas as energias femininas que trazem essa energia de maternidade, de amor, de bem-querer. Aí, dentro das 33 aspectos de Kuan Yin, você tem uma diversidade imensa das representações dela aqui na Terra. E também ela é associada à Tara Verde do Tibete, então tem algumas associações. Ela também é muito conhecida segurando aquele pote de água, né, que é sinônimo da água da vida, um vasinho com água. Tem várias representações dela, são 33 na verdade. Tá? Outra mais conhecida também é aquela em que ela está sobre um dragão, que no Oriente, né, o dragão tem um símbolo de alta espiritualidade, sabedoria, força, mas para o Ocidente acaba sendo também poder de dominar o mal, né, porque o dragão é tido como algo negativo. Então ela está sobre a cabeça do dragão, simboliza ela com o poder de dominar, está acima das trevas, né? As mãos de Kuan Yin muitas vezes estão na forma de Yoni Mudra. Como ela é a representação de uma energia Yin, uma energia feminina, eu costumo meditar fazendo um mudra. Mudra é um posicionamento de mão para meditações, né? Que é o coração invertido assim. E no caso, o Yoni Mudra é aquele que representa a vulva, que representa o aspecto feminino. Também é muito comum ela aparecer com essa manifestação. Principalmente porque Kuan Yin é muito solicitada por mulheres que desejam ter filhos. E aí, o culto ao feminino também está muito ligado a ela. A ela se pede também uma boa morte, a chance de não precisar mais, né, reiniciar os ciclos de reencarnação. É através de Kuan Yin que a gente faz esse tipo de pedido também. E a história mais conhecida de Kuan Yin é aquela em que, resumidamente, né, ela nasceu numa família na China, né, onde o pai dela queria que ela tivesse uma postura de um casamento e ela não queria casar, ela queria ir para o mosteiro. E eles tinham muitas brigas por causa disso, né? E que, diante de várias situações lá, ele teria mandado matar ela, né? E nessa situação, onde ela estava sendo morta, tocada, né? Ela acabou aceitando e ela estava prestes a entrar no céu quando parou no limiar, né? Quando ouviu os gritos do mundo, ela morreu, tem que lá chegar ao inferno. A mínima presença de Kuan Yin, o inferno se torna céu, né? Aí tem várias histórias aí de que ela teria feito uma promessa de transformar, resgatar todo mundo dos umbrais, mas que aquilo não era possível, e aí Amitabha, que é o Buda Amitabha, teria dado a ela aqueles 1000 braços, que é a representação dela conseguir resgatar todos. Né? Tem várias formas de se entender o mito de Kuan Yin, mas a questão é que ela, por ser um Bodhisattva, sempre vai escutar os gritos do mundo e tentar resgatar todos os seres. Tá?
E acredita-se que um monge budista e tradutor, Kumarajiva, foi o primeiro a se referir à forma feminina de Kuan Yin, através de um Sutra de Lótus, como a gente tinha comentado. E a origem de Kuan Yin, né, que é muito considerada também dentro ali da vertente de Terra Pura, que é uma das vertentes do budismo, é de que ela é emanação do olho direito de Buda Amitabha. Buda Amitabha seria, né, vamos dizer assim, o budismo ele tem uma trindade também, onde seria Buda Amitabha, sustentador, né, o tronco de energia, que é o equilíbrio das polaridades, do seu olho direito, a sua esquerda, que seria para a gente a nossa direita, a energia Yin, que é Kuan Yin, e a direita dele, que para a gente é a energia da esquerda, seria a energia Yang, que é manifestada por como é que é o nome? Mahastamaraprapta, que eu conheço como Vajrapani, que é aquela energia mais bélica, né? Assim, energia Yang, do guerreiro. Tá? Ela é considerada protetora das mulheres, dos marinheiros, porque também tem uma história de Kuan Yin com os marinheiros, onde ela, durante 9 anos, aparecia e salvava marinheiros numa região específica da China. Mercadores, artesãos, aqueles que estão sob perseguição criminal, é invocada por quem deseja também ter filhos, como eu falei. E é tida como comparada, né, aqui pra gente a Maria, mãe de Jesus no Ocidente. Com certeza. Bom, então eu vou falar aqui, né, como sempre no Comando Flor de Lótus, eu coloco algumas práticas propostas, e aí depois eu vou querer, João, que você fale aqui pra gente as suas vivências com o Magnified Healing, com a cura Atlante, Sim. Tá? Primeiro eu vou falar aqui um pouquinho como é que a gente pode entrar na frequência de Kuan Yin, tá? Você pode fazer um altar com imagem. Se você for uma pessoa, né, que goste desse aspecto de fazer um altar, porque Kuan Yin, gente, não está ligado a uma, apesar de estar no budismo, né? Você não precisa trabalhar a energia dela estando ligado a alguma religião. Você não precisa estar ligado a nada. Essas frequências de todos os mestres, a frequência da divindade, ela está para gente, né, a partir de dentro. Não precisa estar ligado a nenhum dogma, claro, nenhuma religião, seguir nenhuma doutrina, nada desses aprisionamentos, desses contratos. Nosso objetivo é sair disso, é lidar com essas energias de uma maneira harmoniosa, saudável para o desenvolvimento do self e sem fazer novos contratos, porque são esses contratos que nos aprisionam na roda de Sansara. E é isso que Kuan Yin quer que a gente se desligue. Ela quer que a gente, né, saia das rodas reencarnacionais. Então, vamos utilizar a energia dela nos trabalhos de limpeza, de corte dessas frequências. Então, você pode fazer um altar com a imagem, com um copo de água, flores, incenso, só para você imantar e manter ali aquela energia que vai ser um start, sempre te lembrando. Quando você olha para um altar, você tem ali um portal de luz daquele ser. Você pode realizar uns mantras, Om Mani Padme Hum, né? Tem vários, hoje em dia no YouTube é o que mais tem, puxa lá o mantra de Kuan Yin, você vai ter cada um mais lindo que o outro. Basta sentar, botar seu headphone e escutar. Realizar a novena de Kuan Yin, porque Kuan Yin tem novena, né? Você pode fazer a Japamala, utilizar a Japamala com um dos 33 mantras, depois eu vou postar lá no blog, os 33 mantras de Kuan Yin, que invocam a presença do Avalokitesvara, cada um dentro da sua frequência. Ela atua, né, em diversas frequências, cada um dos mantras te favorece com uma frequência diferente. Você pode ouvir os seus mantras simplesmente, sem pronunciá-lo, ou você pode falar os mantras, que é ainda melhor, você faz vibrar dentro de você o mantra. Meditar na frequência de Kuan Yin, orar a ela, pedindo seu auxílio, com as suas próprias palavras. Você pode ainda, né, fazer algo ainda maior, que é o quê? Realizar um curso
canalizado na frequência de Kuan Yin. Hoje tem várias pessoas que canalizam Kuan Yin verdadeiramente. E tem o curso Magnified Healing, que é uma das opções de você entrar definitivamente nessa frequência. E eu, quando eu fui buscar o Magnified Healing, quando o Kuan Yin começou a aparecer para mim, lá em 2000, eu já conhecia ela pela questão da Grande Fraternidade Branca, dos meus estudos e tal, mas foi em 2002, quando eu estava num processo bastante difícil, eu estava em depressão, assim, por causa do meu emprego, onde eu trabalhava, que eu era bem sucedida, mas eu era muito sozinha, muito infeliz, muito triste. E aí ela começou a aparecer para mim, muito, em tudo que era lugar. E eu não associava aquela imagem a ela, porque a visão que eu tinha dela era só aquelas imagens ali da Grande Fraternidade Branca. Eu não conhecia as imagenzinhas de Kuan Yin, as estatuetinhas, assim. E aí comecei a ir para a loja, tudo que era lugar que eu via me chamava a atenção. Aí eu fui pesquisar. E aí conheci até a Thalita Chante, que é minha mestra aí em vários cursos. E aí eu queria fazer o Magnified Healing. E aí eu conversando com ela me falou do curso do Método Melquisedeque e eu achei que tinha mais a ver, porque pelo Método Melquisedeque você também já entra nas frequências de Kuan Yin. Ela também está ligada ao processo Melquisedeque, né? A Metatron, aos símbolos à geometria sagrada. Então, como a minha linhagem era, né, de Método Melquisedeque, já foi me indicado ir direto para lá. E aí, assim, eu tenho as iniciações dela no plano espiritual, né, tanto que eu sou um canal de Kuan Yin, só que eu não exteriorizei muito isso, né, a minha relação é muito com ela, assim, eu e ela. E agora, através do Comando Flor de Lótus, é que a gente está desenvolvendo um trabalho aí, devagarinho, que ela sabe que eu preciso de eu preciso me solidificar muito nas coisas para fazer, sabe? Aí ela tá deixando eu ir devagar. E aí você pode também trabalhar a chama violeta, a chama lilás, né? Ancorar a presença e proteção dela. Elevar sua consciência junto ao conselho kármico, que é uma das coisas que eu acho imprescindíveis para a gente fazer. É um trabalho sempre pedindo ao conselho kármico para a gente sair da roda encarnacional. Né? E também, junto aí aos trabalhos da Grande Fraternidade Rosa de Órion, como eu falei, e lá você tem o portal 1111 e alguns outros portais sustentados por Kuan Yin também, né? E você pode elevar sua consciência já no seu nível estelar e começar a fazer uns trabalhos lá fora também. E é isso, eu queria que você falasse agora, João. Fala um Tá bom. A minha experiência com o Kuan Yin foi uma coisa muito forte. Apesar de ser uma energia feminina, é extremamente forte, extremamente extensa, né? E quando entra para valer mesmo, é impressionante. Eu vou contar uma pequena história aqui, como foi que aconteceu isso. Eu tive um câncer de próstata em 2005. Ele foi diagnosticado em setembro de 2005. Aí o médico falou assim, olha, você pode planejar a cirurgia, não é nada assim que precisa de ser imediato. Aí então eu pensei assim, eu vou fazer depois do meu aniversário, que a energia está renovada, tudo mais. E o aniversário é em novembro. Então eu planejei para depois do aniversário. Fiz a cirurgia da extração da próstata no dia 10 de novembro de 2005. Acontece que o dia seguinte do dia 10 era o dia 11 de novembro de 2005. E nesse dia eu estava no hospital internado, e ganhei um livrinho de uma pessoa que me trouxe um livrinho de Kuan Yin, sabe? Uma história de Kuan Yin. E outro detalhe muito importante, quem foi esse dia 11 do 11 de 2005? Olha o portal que estava acontecendo aí. Com certeza. Ó, 11 do dia, 11 do mês. E na hora que você soma 1 mais 1
do dia, mais um do mês, mais 2 do 2000 e mais 5 dá outro 11. Então, na verdade, o dia seguinte da cirurgia eram 11, 11, 11. Que beleza. Sabe? Eu só descobri isso depois. Eu senti que a partir desse momento é como se eu tivesse deixado uma coisa para trás e renascesse a partir do dia seguinte, entendeu? Aí que me interessei por essas energias todas, comecei a fazer cursos de tudo quanto é jeito, comecei com reiki, né? Mas assim, sem desfazer do reiki, eu acho o reiki uma coisa sensacional, espetacular, mas no meu caso pessoal, ele foi um degrau para chegar no Magnified Healing, tá? Magnified Healing é uma coisa assim que me transformou totalmente, tá? A mudança foi assim, radical, da água para o vinho, sabe? Eu me tornei uma outra pessoa. O que acontece muito de você, as pessoas olharem para você e falarem, João, você está diferente. Você quem é esse cara que está aí, né? Então, essa mudança o Magnified Healing me proporcionou, né? É uma energia que ela trouxe para o planeta, disponibilizou para o planeta, na verdade foi digamos assim, foi outorgado a ela essa licença, né, da fonte divina, né, para trazer essa energia para o planeta. E essa energia de Magnified Healing, na verdade, foi a que primeiro abriu os portais para que outras energias posteriormente viessem chegando, entendeu? Sim. Inclusive essas mais modernas aí, que estão até um pouco mais na moda, né? Mas foi o Magnified Healing lá atrás, né, que deu chance para poder todas essas energias entrassem no planeta, né? Eu me sinto transformado com isso aí, né? E do Magnified Healing vieram, então, outras, né, outras técnicas, né? Não são tantas com as quais eu trabalho. Veio a cura eletrônica, né, que é muito interessante também. Ela é muito profunda, sabe? Tão profunda quanto trazida por Metatron. Interessante que na canalização que foi feita para a cura eletrônica, ele pediu que passasse a ser chamado de Metatron, porque o som de Metatron é um som ascendente. E Metatron é mais descendente. Usado, entendeu? Entendi. Isso é uma solicitação. Existe muita controvérsia no Brasil, aí eu não vou entrar nesse mérito, mas assim, é muito forte. Né? É muito forte esse tipo de processo também. Enfim, a minha história de Quanin é uma história muito especial. Eu estou cheio de Quanin aqui, rodeado aqui de imagens aqui, entendeu? E me sinto assim muito bem, sabe? Eu acho que me transformou, né? Fui professor, sou professor, já dei para muitas aulas para muita gente aí de Magnified, né? E a gente está sempre renovando, sempre mudando, né? A forma de ver, de fazer as pessoas enxergarem. Eu tenho uma profissão, mas assim, eu digo que minha profissão nessa vida é de professor, sabe? Eu me sinto muito melhor ensinando. Tanto é que esse formato, até comentei com você, né, Graziela? Sim. Esse formato da gente conversar sem estar vendo as pessoas, me é um pouco assim... É estranho, hein? Difícil, sabe? É estranho demais isso. Eu me perco, sabe? Eu não tenho sei lá, acostumado assim com turmas grandes e falar para muita gente sem nenhum problema. Mas você sente a pessoa te olhando, você sente a pessoa interagindo com você. Verdade. Agora aqui, né, fica uma coisa assim meio, sabe? Mas tudo bem, né? A gente está aprendendo, tempos, isso faz né? parte também do aprendizado. Novos tempos, né? A gente tem que se adaptar. Uhum. Outra técnica que, por coincidência, não é coincidência, não existe. Tá aqui, ó. Sim. Esses aí são os nomes sagrados do Altíssimo, né? São 72 nomes, né? De 3 letras hebraicas, né?
eles foram tirados, foram pinçados, na verdade, de 3 versículos da Torá. Os versículos 19, 20 e 21 do capítulo 14 do Êxodo. São 3 versículos que contam a história da abertura do Mar Morto. Perdão, do Mar Vermelho. Tá vendo? Abertura do Mar Vermelho. O interessante, começa a ficar interessante pelo seguinte, porque os 3 versículos têm o mesmo número de letras. Todos 3 têm 72 letras. E esses nomes foram pinçados, uma de cada versículo, sabe? E essa combinação, então, formou, né, esses 72 nomes aí. Cada um está ligado a um processo, a um procedimento, são coisas também de altíssimo nível, sabe? Eu tenho esse quadro grande, tem vários quadros, né, com 72 nomes, também estou trabalhando nesse tipo de energia, tá? Enfim, né, nós vamos levando, tá? Fazendo o melhor que pode. Eu tenho acesso assim, aos 72 nomes de Deus, no portal radiônico a gente utiliza. É muito bacana. Onde? Portal radiônico. É um trabalho de radiestesia radiônica, assim. É uma mesa radiônica, né? A gente utiliza também. Sei. Bem bacana. Uhum. Certo. É isso. Eu acho que minha experiência foi muito, assim, marcante. Primeiro por causa da questão pela qual eu passei, né? Que tive que enfrentar, né? Sim. A data que eu escolhi para poder fazer, para extrair essa questão, e o dia seguinte, que era a abertura de um tremendo portal, e eu só muito depois é que eu vinha descobrir isso, sabe? Então tudo tem uma razão de ser, né? Com certeza. Com certeza. E Mãe Kuan Yin, ela chega até a gente, né? É muito isso também, né? Às vezes a gente faz contratos na luz que a gente desconhece quando está aqui encarnado. E aí, quando chega na hora certa, as coisas começam a aparecer, se revelar para a gente, né? Sim. E a energia de Kuan Yin, ela é muito assim. Na hora que tem que chegar, ela vai chegar até você e você vai ser surpreendido por ela, né? E chega de uma forma assim, igual um mar, entendeu? Totalmente, invade tudo. Isso né? mesmo. E você se sente assim, num estado assim de uma excitação assim que não é normal. Né? Não, e a gente depois a gente compreende que se ela consegue intervir por nós, é porque a gente tem algum mérito de receber a energia dela. Né? Porque o conselho kármico, ele não delibera a ação de Kuan Yin também para assim, para qualquer feito, né? É óbvio Sim. que ela intervém muito também, às vezes, por pessoas que foram presas injustamente, por coisas injustas, né? Se você foi acometido por uma injustiça, certamente que ela vai intervir por você. E mesmo que você tenha cometido, né, algum delito, vamos dizer assim, né, diante da espiritualidade, mas se você está realmente arrependido, se você realmente está se esforçando num caminho de retidão, de elevação da sua consciência, ela vai intervir por você, certamente. Então não é uma questão só, as pessoas têm que aprender a sair daquela mente cartesiana de pedido a santo, né? Não é uma questão de santidade, né? É uma questão que ela representa a vivência da divindade que tem por Então não é uma coisa terrena, não é uma coisa só de quem viveu. Ela teve algumas experiências terrenas, sim, né? Como todo aspecto da divindade acaba precisando experienciar a vida no logos aonde está se manifestando. Todos eles se manifestam de alguma forma, mas é algo que está muito acima das questões mundanas, né?
e a gente tem que se conectar a isso e compreender tudo isso. Então, hoje faltou falar um pouquinho da Atlântida. Fala aí, João. Tem muito a ver, não? Nós tínhamos falado no início sobre isso. A Atlântida foi uma história nesse planeta, né? Eu creio que muitos de nós que estamos aqui hoje também vivenciamos esse tempo lá, né? Eu quero até uma hora, sabe? Se você achar interessante, nós podemos falar um pouquinho da Era de Aquário. A Era de Aquário é muito interessante. A gente começou a entrar na Era de Aquário em 19... Isso é uma questão geográfica, isso não tem nada a ver com astrologia, nada disso. É puramente geográfico isso aí. É uma geografia do universo, né? Nós começamos a entrar na Era de Aquário, o sistema solar, em 1987. Mas é claro que ele não entra de uma vez. Ele foi entrando aos poucos, não é isso? Então, acabou de entrar, digamos assim, em 2012. Né? A Era de Aquário, por ser uma região do espaço, digamos assim, mais próxima do Sol central, chamado Sol central, ela sofre uma maior influência dele. É o chamado cinturão de fótons, que é mais, digamos, assim, intenso nessas regiões. Porque o caminho que o sistema solar faz, que deve durar 26 mil anos e alguma coisa, ele tem um formato de uma elipse. E a Era de Aquário, junto com a Era de Leão, do outro lado, são a parte mais magra da elipse. Então, nós estamos mais próximos do Sol central em relação a outras eras. Por exemplo, o ponto que a gente está passando hoje aqui, nesse espaço, nós só vamos voltar a passar aqui novamente daqui 26 mil anos. Vamos fazer essa rodada aí, entendeu? E uma definição da Era de Aquário é o seguinte, uma definição bem simples da Era de Aquário. Nada fica debaixo do tapete. Essa é a definição mais clara possível. Nada fica debaixo do tapete. Então a gente está vivenciando uma série de coisas, uma lavagem de roupa que às vezes incomoda, pessoas até que já têm um grau assim, de entendimento maior, mas se deixam levar por isso aí, né? Sim. O que eu aconselho é o seguinte, é manter firme com o seu coração, né? Para que não se deixe envolver por muita coisa, porque realmente isso é característica desse momento, né? Nós vamos ter uma mudança em nível mesmo para melhor. Só para ter uma ideia, a última Atlântida, ela aconteceu tudo aquilo com ela exatamente quando ela saiu da Era de Leão. Leão é o lado oposto a Aquário. Então fica na mesma parte magra da elipse, só que do outro lado, percebe? Sim. É uma era de luz também. Sim. É igual a Era de Aquário, a era de luz, porque nós estamos mais próximos do Sol central, né? É por isso que, então, a gente está vivenciando os indianos tratam como as yugas, né? Que a gente está saindo de Kali Yuga, né? Que é a Idade do Ferro. E para eles ainda é um pouquinho mais para frente, né? Que a contabilização deles é um pouquinho, a Era de Aquário é um tiquinho mais para frente, porque eles seguem um calendário um pouquinho diferente dos nakshatras e tudo. Pela astrologia védica é um tiquinho diferente. Mas a gente realmente está saindo de Kali Yuga, né? Isso que é importante. E aí tudo se revelando. Que até na última live eu comentei, né? Numa das canalizações ali de... Não era nem canalização, era canalização do Arcanjo Miguel, se não me engano. Isso. E ele falando que não é que o mal esteja maior, né? Mas é que a luz sobre o mal está revelando as sujeiras, trazendo à tona para serem limpadas todas essas situações. Então, que as pessoas não entrem em desespero achando que o pior está acontecendo. Pelo contrário, né? Está tudo sendo
trazido à tona. O Conselho Kármico está super atuante, o Conselho Kármico da Terra e o estelar, porque quando se abriu a quarentena, todo o processo estelar pôde retornar à Terra. Então, estão sendo aprisionados seres negativos, umbrais estão sendo limpos, né? Então, é um grande processo de limpeza. E a nossa parte é fazer essas limpezas acontecerem de dentro para fora, né? Nós estamos aqui como seres humanos inconscientes da grande verdade lá fora. E a única coisa que a gente pode realmente fazer é esse trabalho do self e da gente se libertar da roda das encarnações para a gente voltar para os nossos corpos criogênicos, a nossa consciência lá fora e os trabalhos que a gente já tinha antes de entrar na quarentena da Terra. Porque todos nós temos as nossas vivências lá fora e projetos grandiosos, né? Quantos de nós, quando dorme, vai realizar trabalhos no plano espiritual e nem tem consciência disso, mas está lá realizando, sendo sustentador de uma energia maior, de um projeto maior? E é começar a tomar consciência disso, né? E o Magnified Healing, a energia de Kuan Yin, são muito importantes nesse processo final aí da Terra, porque é a gente ter misericórdia da gente mesmo, do próximo. Isso. Eu acho muito importante, Graziela, lembrar aqui, porque normalmente 99% das vezes a gente não faz isso, na hora de dormir, pedir o acompanhamento, né, de um guia, né, enfim, né, um mestre que possa te acompanhar durante o sono, né, para não correr riscos, né, desnecessários, porque essa questão da gente estar aqui nesse momento foi opção nossa, né, a gente optou por viver essa etapa de transição, né, então faz parte, né, do nosso treinamento também, nesse nível aqui, né. É verdade. Aí. Fazer sempre o ancoramento, sempre pedir a sua hierarquia que esteja com você, até mesmo na hora de meditar, né? Você vai expandir seus corpos, né? Você vai expandir sua consciência, seus corpos, e é bom sempre você fazer junto um pedido de limpezas desses corpos sutis, para que outros seres que estejam por perto não se aproveitem, né, de te vampirizar e entrar nos seus processos. É sempre muito importante o ancoramento, independente de se você tem algum curso ou não, né? Mas aquela sua oração verdadeira e já vai estar ancorando seus protetores, seus guias, seus mentores com você. E antes de dormir é muito importante mesmo. Muito importante. Sim. Cada um, né, tem um jeito que ele aprendeu, seja quando criança ou depois, de se comunicar com a fonte, não é isso? Todos têm. Então, dessa forma pura, né, você pode fazer esse contato, né? Não importa qual o processo que você usa, né, desde que faça com o coração. Uma coisa importante que Kuan Yin salienta, me lembrei agora, é a questão do coração, né? Tudo, na verdade, começa e termina no coração. Nosso coração etérico. Até interessante, sabe, Graziela? Existe um grupo nos Estados Unidos há mais de 20 anos que eles estudam o lado científico da coisa. Eu creio até que eles sequer conhecem Kuan Yin, mas chama Heart Math. Depois eu posso até escrever aqui. É um grupo que estuda a relação que precisa existir entre cérebro e coração, né? A coerência. Entendi. Entendeu? Quanto mais coerente você tiver do cérebro com seu coração, melhor você fica em qualquer situação nesse planeta aqui. Sabe-se que as ordens que o coração dá para o cérebro obedece imediatamente. Mas nem toda ordem que o cérebro dá para o coração obedece. Veja que o coração tem uma inteligência própria dele, ele tem neurônios que são próprios dele. E esse grupo americano, eles estudam esse processo há mais de 20 anos, e não falam de Kuan Yin. É uma coisa, eu costumo chamar o trabalho deles de Kuan Yin
científica. Aham. Porque é tudo que Quanin fala, só que na ciência, sabe? Provando na ciência. Isso é né? maravilhoso. É muito incrível. E é muito importante ter esse embasamento científico, né? Porque quantas pessoas, né, precisam desse embasamento para despertar até mesmo a sua crença naquilo, né? Eu vou escrever aqui porque... Olha, a gente já deve estar terminando, então vai dar 1 hora agora. A gente podia encerrar então. Heart Math. Seria a matemática do coração, né? Isso. Ótimo. Isso mesmo. É muito bom, tá? Tem muitos artigos interessantíssimos sobre isso. E provam, assim, com gráfico, né? É a Quanin científica. Que ótimo. Entendeu? Muito bom. Foi muito bom te ter aqui, João. Vamos Aí continuar. Eu que estou imensamente feliz, tá? Foi muito bom. Muito grato por você, tá? Muita gratidão. Eu assisti